Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente e deixa um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura, de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue lá no Insta, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar também na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me adicionar, tá bom? Hoje é um daqueles vídeos que a gente chama de vídeo flopado, né? Que é vídeo bobagem. Mas aqui todo mundo sabe, eu tô um pouco concentrada em algumas leituras. E nesse mês específico de agosto eu não escolhi livros para resenhar necessariamente. E aí eu pensei, o que é que eu vou trazer? E era um vídeo que eu já tinha vontade de fazer há um bom tempo. Mas aí chegou o momento certo, tá bom? E é isso mesmo, vamos falar de quadrinhos. Eu não tenho tantos quadrinhos, mas gosto muito do quadrinho, inclusive daquele mero e simples gibi, né? Tem gente que depois de adulto não quer mais ler, e porque acha muito simples, as histórias bobas, mesmo quando tem gibis adultos. Mas eu não tenho isso comigo não, eu gosto de graphic, gosto de livro ilustrado, gosto de quadrinho, gosto de livro infantil. Eu acho que sempre são possibilidades, né, do texto. Claro que não há comparação entre uma história quadrinada e uma história textual, mas é sempre interessante, né? Inclusive hoje, a cada dia que passa, o mercado editorial tem se valido da oportunidade, do direito de pegar obras clássicas e aclamadas e transformá-las em versões HQ, que é super singular, tá bom? Bora lá que eu quero mostrar para vocês os livros. Aí não são todos os meus quadrinhos, eu tenho mais, mas aí eu quis trazer esse set aqui para mostrar um conjunto misturado de possibilidades, né? Eu acho que serve até de dica para quem gosta ou não gosta tanto, ou não conhece tanto e queira, de repente, comprar para assim um livro, sem ser um livro tão textão, e queira rir um pouco, desopilar, porque eu acho que o quadrinho, ele possibilita isso, né? Claro que tem quadrinhos que são super pesadões, com temáticas super complexas e até mesmo dolorosas, mas, de uma maneira geral, os quadrinhos são de um teor mais divertido, né? Tem tanto aquele quadrinho de fantasia, de super-herói, como os quadrinhos literários, né, de histórias de livros, ou mesmo as histórias de ficção que se perpassam na nossa realidade factual, atual, né, de vivência em sociedade, sem ser necessariamente o quadrinho de super-herói. E o primeiro que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, Snoopy e sua turma. Para quem não conhece, né, é maravilhoso. Muito, na verdade um quadrinho em tirinhas, preto e branco. E assim, foi muito gostoso ler essa história esse ano. E relembrar a turminha da década que na minha infância foi 80, né? Mas que fez parte da infância de muita gente. Eu, quando criança, eu não tive acesso ao quadrinho, mas eu assisti os episódios na internet não, na TV aberta, e aí adulta fui assistir os episódios no YouTube, porque tem vários episódios, e aí adquiri essa aqui e foi muito divertida a experiência. Para quem não conhece, apesar da turma ser do Snoopy, o protagonista principal é Charlie Brown, né? E tem outros personagens aqui muito engraçados,
como a Pet Pimentinha, como a Lucy, né, como o Lino, e cada um tem uma personalidade, um quê na história, né? O Charlie, ele é uma criança muito melancólica, mas eu acho super fofinho e eu acho lindo, né? E assim, também uma dica de quadrinho barato, porque eu acho que eu paguei menos de R$ 20 nisso aqui, uma média de 20, 21, 22. Eu acho que mais ou menos por isso. E é super maravilhoso, né? Aí o segundo quadrinho que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, que é baseado num classicão da literatura brasileira, Machado de Assis, Dom Casmurro. Para quem não conhece, né, conta aquele possível triângulo amoroso de Capitu, Bentinho e seu amigo Escobar, e é maravilhoso. O que eu gostei muito desse quadrinho é porque ele não é tão curto. Sabe, a história eu acho bem pincelada e tem resenha no canal sobre Dom Casmurro. Inclusive na resenha eu falo sobre a obra, o texto normal que eu li, mas eu mostro esse quadrinho e acho maravilhoso. Acho que o quadrinho não vai substituir um clássico como Machado de Assis, mas eu acho que é uma possibilidade de complemento, né? A gente vê essa coisa maravilhosa, esse livro maravilhoso em quadrinhos. Viva Machado de Assis, né? Aí o terceiro que eu quero mostrar é um livro maravilhoso também, que é Casa Grande e Senzala em quadrinhos. Para quem não conhece, do sociólogo Gilberto Freire. E aqui basicamente vai contar a história da formação do nosso povo brasileiro, com as três raças, né? O português colonizador, o ameríndio e o negro africano. E aí fala um pouco sobre os nossos hábitos de higiene, nossa religião, nossos credos, alimentação, vestimenta. E é um quadrinho maravilhoso. Inclusive, há uns anos atrás, eu trabalhei fazendo contação de história com uma turma da EJA. E muitos eram idosos analfabetos. E alguns alunos, eles eram cortadores de cana, porque eu sei que aqui em Pernambuco tem pouco, mas ainda existe alguns resquícios de corte de cana. Aqui pertinho, na cidade de São Lourenço da Mata, e no interior, né? Eu não sei qual cidade, mas sei que tem. E sei que outros estados têm. E eles se identificaram muito, porque eram pessoas analfabetas. E eles terem acesso a isso aqui, olha a coisa mais linda, o traçado. E eu lembro que a gente visitou a Fundação Gilberto Freire e uma aluna comprou, na época, há quase 10 anos atrás, foi muito caro, ela comprou por R$ 50 essa publicação, assim mesmo, brochura, hoje está bem mais barato. E ela era analfabeta, pessoal, eu fiquei tão encantada, porque ela me chamou no cantinho e perguntou-me quanto era o preço, e a gente não tinha programado com a fundação em vender, né? A gente programou a visita, mas não estava combinado venda de nada. E aí, mas ela caladinha, ela separou um dinheiro, e uma pessoa pobre, né? E que aparentemente não teria condições de comprar um livro na época tão caro. Uma pessoa muito humilde, simples, e ela me chamou do cantinho, perguntou o preço. E aí eu disse, olha, R$ 50. E aí ela me deu o dinheiro para eu comprar. E aí a gente comprou na hora e ela levou. E isso me surpreendeu muito. E é engraçado porque Gilberto, ele tinha muito, ainda vivo, que a história dele fosse reproduzida em quadrinhos. E talvez pensando nisso, nesse público analfabeto, porque infelizmente aí no Brasil é um país que tem que avançar nesse aspecto da alfabetização, e também para veicular um pouco para o público infantil, infanto-juvenil, né? Porque não é uma publicação para criança.
E eu me emociono quando eu penso nisso. Foi uma visita maravilhosa, foi um trabalho na época muito significativo para mim, de contar essa história, contar um pouco, porque aí eu peguei o livro, a obra em si, outras obras do Gilberto Freire e comentei com os alunos. E aí a gente terminou aquele projeto visitando a fundação, né, e foi maravilhoso, foi encantador. Eu me recordo com muita alegria. Super recomendo. E aí, tem um outro que eu selecionei. Eu tenho alguns quadrinhos da Anne Frank, para quem não sabe, eu sou... Se tem um livro que eu coleciono, é o livro de Anne Frank. Não gosto muito do colecionismo, mas para mim, Anne Frank foi o diário que mais me encantou. E aí eu tenho alguns, mas aqui é uma versão de biografia ilustrada. E para quem não conhece, né, foi um diário que a Ana escreveu na Segunda Guerra Mundial. A família, ela, o pai, a irmã, a mãe, se esconderam no anexo da empresa do pai dela. E tiveram 8 outras pessoas lá, um conhecido da família, que era dentista, uma outra família, que era um casal com um filho. E Anne Frank viveu cerca de 3 anos ali com a família, né? E escreveu lá, nesse lugar, sobre a vida, a rotina dela, né? Começou antes deles irem para o esconderijo e, num certo momento, foi interrompido, porque aquele esconderijo foi denunciado para os nazistas. E a família, né, para quem não conhece a história, todos eles morreram, com exceção do pai. Todos morreram no campo de concentração, com exceção do pai de Anne. E aí, depois da morte da filha, a família achou, uns amigos que ajudaram a esconder a família, acharam aquele diário jogado e aí entregaram depois ao Otto. E é uma história muito bela. O bom dessa biografia ilustrada é que mostra o antes, o casamento do pai, né, a ida dele para a Holanda, a Ana, o nascimento, a infância, a escola, depois mesmo o esconderijo e o após com a fundação. Super recomendo. Apesar de ser uma narrativa que por vezes se torna triste, eu acho que nos traz muita esperança, né? Porque eu acho que é muito tocante. Para quem nunca leu a história, leu, pessoal, eu tenho certeza que vocês vão se identificar com o Diário de Anne Frank. E aí, eu quero mostrar um outro livro, que é esse aqui, Lady Killer, maravilhoso, que é essa graphic novel aqui, e conta a história da Josie Schuller. Ela é uma mulher, e mais ou menos da década de 40, 50, que é casada, tem 2 filhas, mora com a sogra, mas ela tem uma vida dupla porque ela é uma matadora de aluguel. E a família não sabe. Esse aqui é eu tenho 2. E eu acho muito belo. É um quadrinho tão antigo, mas que a Dark Side Books, ela relançou e trouxe, né, para aqui, para o Brasil, e é maravilhoso. Tanto a história super emocionante, como a aventura, né? Como dela de matar pessoas e esconder da família isso. Como traçado, os diálogos são muito interessantes e o colorido, super recomendo. E aí um outro que eu quero mostrar é esse aqui, que eu li esse ano também. Boa Noite Pum Pum, para quem não conhece, é do Elise Asano, tá bom? Ele é um quadrinista japonês. Isso aqui é uma coleção, né? Esse aqui é o último, que é o desfecho da história. E para quem não conhece, conta a história de Pum Pum e sua namorada. Ele começa de trás para frente, tá bom? Pum Pum com a Aiko. E aí conta algumas coisas que eles vivenciam. Não é um quadrinho infantil, não é um mangá fácil de ler. É uma outra cultura e é uma temática bem pesada para falar sobre
uma temática, a temática da tristeza, né? Eu não vou dar muito spoiler, porque eu acho que quem se interessar tem que realmente adquirir e ler. Acho que é um pouco indigesto no sentido da violência, mas para quem não tem gatilho, é super interessante e eu super recomendo. Eu acho que sempre é interessante quando a gente se depara com realidades muito tristes. Cria em nós um sentido de ressignificar, né? De olhar para outras realidades que não sejam talvez a nossa. E a cultura japonesa é muito íntima, né? Eles se fecham muito neles e eles veem algumas coisas mesmo de submissão, da morte e da obediência muito forte. É totalmente diferente da cultura latina, né? Então serve como aprendizado. Super recomendo. E para finalizar, eu queria mostrar esse quadrinho aqui, maravilhoso, Príncipe Valente. Para quem não conhece, é um relançamento do ano 2018, mas a publicação, originalmente, ela foi feita em 1937. E o que eu achei mais gostoso, além da história e do traçado, é o trabalho de cores. Porque eles republicaram numa coloração retrô mesmo da década de 70, 80. E uma história maravilhosa, né? Fala um pouco sobre a aventura de um jovem príncipe. Olha que lindo. Mas eu acho maravilhoso e ele passa por várias situações, sabe? E eu acho muito, muito bonito. Isso aqui nem chega a ser minha infância, porque é bem anterior a isso. Esse quadrinho, assim, é realmente aquela história de aventura pra gente pensar em Lancelot, desculpa. E é super bacana, sabe? Eu sei que tem outros, eu imagino que tem outros, mas eu só li por esse mesmo, eu super recomendo. Achei também a capa muito bacana, a capa dura, cinza e a lateral lombada, ele colocou essa parte aqui preta com a numeração, não sei se vocês conseguem ver. E eu acho que são possibilidades maravilhosas, né? Se formos pensar nos quadrinhos que eu selecionei, histórias muito diferentes, estilos muito diferentes, para todo gosto. E eu gosto muito de mostrar isso, para que a gente perceba, né, que a gente não pode ser só monoleitor. Quando a gente se depara com realidades tão distintas, como um mangá, de uma cultura japonesa, uma história medieval, ou a gente se depara com um diário, né, de um período de um nazismo, e a história de uma menina, e de uma família, e de um gueto, né? Então eu acho que um campo de concentração, né? Ou a gente se diverte com o Charlie Brown e sua turma, né? Então eu acho que isso é muito bacana. Tá bom? E era só isso mesmo. Eu não sei se vocês conhecem algum desses quadrinhos, já leram. Deixa um recadinho, eu quero saber um pouco, né? Se alguém tem um quadrinho predileto, um diferente, né? Porque o que eu conheço de quadrinho é muito pouco diante da vastidão que existe no Brasil e no mundo desse tipo de publicação, tá bom? Obrigada por quem assistiu, até a próxima. Tchau, pessoal!